Só um minuto. O povo tá aí na sua aula, professor? Não, tem uma moça aqui que chegou presencial, mas faz tanto tempo que ela não vem que eu não sei nem o nome dela. Essa aqui, ó, tu sabe o nome dela? Não sei quem é essa moça. Minha xará, professor, pelo amor de Deus, chamar a segunda mais bonita, que a primeira sou eu. Diz que falaram que é a segunda mais bonita, diz que é. Tá bom, gente, depois dessa graça toda, vamos começar aqui. Deixa eu espelhar aqui o slide para vocês, só um minuto. Bom, gente, falei para vocês estão conseguindo ver o slide? Sim ou não? Sim. Sim? Perfeito. Então, olha só, eu falei para vocês que a cada noite, né, nós íamos falar de 3 NRs, e hoje nós vamos falar sobre NR 6, 7 e 9, tá? Como você já sabe, né, a gente tem um encontro menor, a gente acabou nosso conteúdo, vamos falar o que é importante dentro dessas NRs para a nossa prova e até para a prática profissional, tá? Primeira coisa, a nossa NR6 fala sobre EPI, equipamentos de proteção individual, tá? O EPI, essa NR é uma NR muito importante para a gente, por quê? Porque a base de toda a segurança do trabalhador é qual? É eliminar os riscos dentro do ambiente de trabalho. Quando eu não consigo eliminar esses riscos, o que é que eu faço? Eu preciso utilizar o EPI, né? Isso significa dizer que o uso do EPI sempre é importante. Não existe um EPI considerado desnecessário, por exemplo. Se o EPI ele já é usado porque a gente não conseguiu anular um risco ocupacional, significa dizer que aquele trabalhador já está exposto a algum tipo de risco. Quando a gente traz essa caracterização do EPI para a enfermagem, nós temos vários para citar. Nós temos o jaleco, que é um EPI, nós temos, por exemplo, a luva, a máscara, nós temos os protetores, o óculos, temos o protetor da seringa, que a gente fecha sobre a agulha. Então, são vários elementos que caracterizam-se como um equipamento de proteção individual, o EPI. Só que tem um grande problema. A enfermagem hoje, ela infelizmente ainda não apresenta altos índices de utilização do EPI. E isso, logicamente, que reflete um grande aumento do quê? De risco ocupacional. Então, por exemplo, quando você vai lá administrar uma medicação intramuscular e você tira a seringa com agulha, existe um procedimento. Aí, às vezes, ele tira e, ao invés dele fechar aquele dispositivo sobre a agulha, ele não faz isso, porque ele não gosta. E aí, aquilo atrapalha o manuseio dele sobre a seringa, o que pode aumentar o risco dele se furar. Isso quer dizer o seguinte: EPI mal utilizado potencializa o risco ocupacional. Então, o cara que usa o EPI de maneira errada, além dele estar sobre risco, ele ainda está com risco aumentado, porque aquele EPI de maneira desnecessária vai aumentar as chances dele sofrer algo. E se eu perguntasse para vocês agora o seguinte, para a Cristiane, para a Érica, para a Leidiane, para a Simone Baltazar, por que o enfermeiro ele ainda é muito displicente, ele ainda é muito descuidado com o EPI? O que é que vocês acham? Diga lá, Leidiane, o que é que você acha, Cristiane? Fale, Cristiane. É verdade, professor. Ainda o profissional enfermeiro, ele não tem cuidado com o IPI. Vai pro... Tipo, tá no centro cirúrgico, aí vai com a roupa para a rua, traz bactéria para dentro do hospital, que já leva para fora, né? São esses cuidados que a gente deve ter. Pois é, agora, por que será
que esse profissional ele é tão descuidado, gente, né? Porque hoje a enfermagem é a área da saúde que mais sofre acidente ocupacional, né? Porque hoje a enfermagem é a área onde o profissional mais se afasta do ambiente de trabalho. Nós temos várias respostas para isso. A primeira é que a jornada de trabalho da enfermagem, ela ainda é muito intensa. Isso causa a falta de atenção e o cansaço cerebral das pessoas, né? E, gente, olha que coisa curiosa. O enfermeiro hoje, ele só não trabalha em mais de 3 hospitais porque é humanamente impossível. Porque se ele puder trabalhar em 3 hospitais, ele vai trabalhar. Por quê? Punição salarial. Poxa, né? Será que hoje o salário da maioria dos hospitais aqui de Belém para enfermagem é satisfatório? Não, né? Se você trabalhar em 3 hospitais aqui em Belém, talvez você não ganhe o que o piso salarial pede hoje para o enfermeiro, né? Então nós temos várias justificativas que levam o indivíduo a fazer o mau uso, né? Ou realmente eliminar o uso do EPI, tá? Gente, em relação à EPI, era isso que eu queria falar para vocês. Vamos agora falar sobre a NR7, outra NR que vai cair na prova de vocês. A NR7 fala sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Professor, o que é que tem nessa NR7 que é muito famoso para a gente? São os exames médicos que caracterizam a saúde do trabalhador. Então, por exemplo, nós temos hoje exame admissional, boa noite, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Só lembrando que todos esses exames são considerados importantes, tá? Ah, professor, o admissional é mais importante do que o demissional? Mais importante que o periódico? Não. Todos têm a mesma importância, tá? Não podemos simplesmente dizer que um é melhor do que o outro. Existe uma coisa curiosa aí envolvendo a NR7, que está escrito logo abaixo, que é o que a gente chama de emissão do ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. O ASO, ele é emitido durante os exames médicos que nós temos de saúde ocupacional. Então, por exemplo, a Karine começou um novo emprego e aí ela, claro, para assinar a carteira dela, ela precisa fazer o exame admissional. De preferência, e hoje é tido como obrigatoriedade, o exame admissional ele tem que ser feito na mesma data de contratação da carteira de trabalho. Então, por exemplo, o cara não pode ser contratado dia 10 de junho e o exame admissional dele está com data de 12 de junho, 17 de junho. Tá? Porque ele não pode exercer a força de trabalho sem antes a gente saber que ele está apto. Isso daí acontece muito nas empresas. Sabe o que a empresa faz? A empresa fala assim, seu fulano, tá aqui o seu exame admissional, vai fazer agora. Tá. Aí ele fala, não, vou fazer à tarde, vou fazer 5 horas da tarde. Aí quando ele vai ali no Semetra, que fica ali perto da DOCA, fecha 5 horas da tarde. Ele não fez. Aí falou, não, amanhã de manhã eu vou fazer. Ah, esqueci. Aí leva 2 dias para fazer. Entrega o exame às vezes para o empregador nem percebe. Isso depois pode pegar para o lado dele. Tá? Na maioria das vezes, diga, querido. Não, tem que ser no mesmo dia que está assinada a carteira. Não pode ser depois, pode ser antes. Ele pode fazer o exame admissional dia 10, a carteira foi assinada dia 11. Não tem problema. Tá? Outra coisa importante, o ASO. Ninguém faz o ASO aleatoriamente. Por exemplo, eu estou em casa e falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um exame com o médico do trabalho para ver se eu estou apto para algum tipo de serviço. Ninguém faz isso. Porém, grandes empresas, a gente vê isso muito em São Paulo, por exemplo, uma grande rede de supermercados quer contratar 1.000 pessoas. Talvez você já tenha visto isso na televisão, forma aquela fila enorme em São Paulo, um monte de gente com currículo na mão. A maioria das empresas já
pede que as pessoas venham com ASO emitido. Quem emite o ASO é o médico do trabalho, tá? Não é enfermeiro do trabalho, nem técnico de segurança do trabalho, é o médico do trabalho. E aí o que é que acontece? O ASO, ele é, entre aspas, uma autorização que diz que você pode trabalhar. Existe muita falcatrua envolvendo isso? Ixi, muita falcatrua. Tem médico que vende o ASO, vende por R$30. Nem investiga se o cara tem alguma coisa ou não. O cara falou, olha, eu preciso, cara, me dá R$30 aí que eu faço. Inclusive, já houve várias denúncias sobre isso, né? Então, aí, quando a empresa pede, às vezes, o currículo completo, os caras já fazem um ASO, já levam, tá? Sem esquecer que quem faz isso é o médico do trabalho. O que é que existe dentro da NR7, que é um ponto importante para a gente falar? É que a NR7, ela permite à empresa criar qualquer programa de acompanhamento médico que ela queira. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma empresa aqui de transporte público, né? Vamos imaginar que eu sou dono aqui da empresa do Pedreira Lomas. E aí eu tenho muito motorista. E eu percebi que 70% dos meus motoristas estão acima do peso. Eu posso criar o programa de atenção a diabetes e hipertensão dentro da minha empresa. Não preciso ter autorização para isso nem nada do tipo, né? Posso, né, fazer corretamente o programa, avaliar a pressão, a alimentação, posso contratar nutricionista. É todo mundo que faz isso? Ixi, claro que não. Para que a empresa vai gastar dinheiro com isso? Né? Isso existe, professor, aqui em Belém, para claro. A Hidro faz isso. Outras empresas de grande porte fazem isso de maneira bem eficaz. Inclusive, oferecem até a alimentação, né, dos seus funcionários no próprio ambiente de trabalho. Alguma dúvida sobre a NR7? Não? Vamos falar agora sobre a NR9. A NR9 é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É conhecido como PPRA. PPRA, gente, quando vocês olham para a imagem que está no slide, vocês veem um homem aí colocando uma figura de um capacete, de uma luva, e o outro está fiscalizando ali o PPRA. O PPRA nada mais é do que o conjunto de ações que vão ajudar, por exemplo, na identificação visual dos riscos dentro do ambiente de trabalho. Então, vamos imaginar que aqui dentro dessa sala nós tenhamos uma caldeira e que a temperatura média aqui dentro seja de 50 graus. É calor, né? Você está aí fora, aí no corredor, nesse friozinho, vamos imaginar que aqui todas as mais é climatizado. Se você abre essa porta sem saber, você tem um choque térmico. Isso pode te matar, isso pode te causar uma paralisia momentânea, isso pode te causar uma paralisia permanente. Eu não conheço tudo, tem que mais, né? Então, por exemplo, a identificação dessas áreas, ela é importante para o trabalhador e até para o próprio visitante, para ele atentar para o que tem dentro do ambiente de trabalho. Ele lembra, não é a mesma coisa, tá? Mas ele lembra um pouco o que nós chamamos de mapa de risco, certo? O que é que nós precisamos saber sobre a NR9 para a enfermagem, né? É que esse tipo de identificação, ela tem outra característica na saúde. Ela tem a mesma finalidade, a prevenção. Mas vocês não vão ver dentro do hospital, olha, coloca a luva, olha, coloca... Não, vocês vão ver uma coisa chamada de OP. Vocês já ouviram falar sobre isso? Procedimento operacional padrão, né? Faça isso, lave a mão, olha isso, cuidado com aquilo, faz assim, faz aquilo. Dessa forma, ela costuma ser um procedimento muito mais organizado. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Sim ou não? Não? Professor, minha tela não está aparecendo nada agora. Já? Olhem só, Agora... gente. Tá perfeito. Só fazendo uma recordação para vocês. Nós temos 9 NRs. Falamos sobre 3 NRs na aula passada.
Falamos sobre 3 NRs hoje. Na quarta-feira que vem, além da gente falar sobre as 3 NRs, tem aquele momento onde eu falo um pouco sobre a prova, falo, gente, fiquem atentos a isso, aquilo e tudo mais. A prova de vocês está muito direta, tá? Só peço para vocês um cuidado, tá? Qual é esse cuidado? É o seguinte, pode ser, tá? Eu não me lembro se é a prova de vocês ou se é a prova do pessoal da manhã que tá assim. Mas tem algumas questões que têm alternativas muito parecidas. Como assim, professor, muito parecidas? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, durante a segurança da saúde do trabalhador, de quem é a responsabilidade de assegurar a saúde? Aí está lá, alternativa 1. A responsabilidade da segurança do trabalhador é do empregado. Letra B. A responsabilidade da segurança do trabalhador é do empregador. Letra C. A segurança da saúde do trabalhador é da Justiça do Trabalho. Letra D. A da saúde do trabalhador é de todos. Então, fiquem atentos, que pode ser que algumas alternativas possam até lembrar, mas não são a mesma coisa. Tá ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim ou não? Hoje muitos amigos tomaram vacina, né? Nossa amiga Cristiane tomou, Carla Juliane tomou vacina, né? Estamos acompanhando. Inclusive o quê? Estou tendo até reação da vacina. Tendo reação, amiga? Alguns têm algumas reações, né? Minha esposa também tomou vacina domingo. Acredito que daqui a pouco todos já vão estar tomando. Ou não vai tomar vacina. A Karine falou que é contra a vacina. Ela é Bolsonaro, gente. Tá bom? Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, por hoje é só isso. Faço só esse encontro breve com vocês, né? Já, professor? Já só 3 NRs por noite. Não, porque eu quero fazer dessa forma, entendeu? Pessoal Bolsonaro aqui, gente, reclamando. Tá bom? Pensei em ir para aula hoje, ó. Já pensou? Pois é, mas aí aqui é bom, porque aqui as pessoas conversam. Já me contaram uma fofoca boa, tu não sabe. Se tu tivesse aqui, tu sabia. Tá vendo? Pois é. Então, gente, daqui a pouco eu já coloco também no sistema, tá? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só me procurar pelo WhatsApp. E até semana que vem, tá bom? Um beijo enorme. Tchau. Tchau. Boa Tchau. noite, professora. Boa noite. Boa Boa noite. noite.